Elisa estava grávida e havia sido expulsa de casa pela própria família. Sem ter para onde ir, passou a noite na praça, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quando a porta da casa se fechou com um estrondo atrás dela, o som da tranca girando cortou o ar como uma lâmina afiada, selando o fim de um capítulo doloroso. A voz da mãe Márcia ecoava em sua mente, venenosa e fria. Saia da minha casa. Quero meses escondendo isso de mim. Você me envergonhou. Elisa, não quero mais te ver. Com uma mochila escolar às costas, cheia apressadamente com algumas roupas gastas, Elisa, com apenas 17 anos, sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. No bolso do jeans desbotado, as notas amassadas somavam pouco mais que R$ 50. Tudo o que ela conseguiu juntar trabalhando nos fins de semana na padaria do seu Antônio. Ela permaneceu parada por minutos na soleira da porta, como se esperasse que a mãe voltasse, arrependida, com olhos vermelhos de choro, pedindo desculpas. Mas só ouviu o silêncio frio do corredor. Os vizinhos, que provavelmente ouviram os gritos, mantinham suas portas fechadas. Sua primeira tentativa foi na casa de Jéssica, sua melhor amiga desde a quinta série. Subiu 3 lances de escada com o coração acelerado, ensaiando as palavras, mas a mãe de Jéssica abriu a porta com um rosto tenso. Ela não está, Elisa. Ouvi o que aconteceu. É melhor você procurar sua família. Tia, só preciso de um lugar para passar a noite. Prometo que. A porta se fechou suavemente, mas o som foi ensurdecedor. Na casa de Mariana, colega de turma, a rejeição foi ainda mais cruel. Mariana olhou para Elisa de cima a baixo e sussurrou. Minha mãe disse que não pode se meter em confusão. Desculpa. Mais portas se fecharam, mais desculpas vazias. O roteiro se repetia: desconforto, portas fechadas, isolamento. Quando o sol começou a se pôr, Elisa finalmente aceitou a dura realidade. Estava sozinha. Seus pés doloridos a levaram até a Praça da República, no centro de São Paulo, onde o movimento frenético da cidade parecia zombar de sua situação. Milhares de pessoas apressadas, cada uma com um destino, um lar. Sentou-se em um banco de madeira, perto da fonte que não funcionava há anos. A fome chegou primeiro, corroendo seu estômago vazio. Depois o frio subiu pelas pernas como uma serpente gelada. O medo, o último a chegar, tomou conta de cada fibra do seu corpo. Ela abraçou a mochila contra o peito, como se fosse um escudo contra o mundo cruel ao seu redor. Meu Deus, o que eu vou fazer? Murmurou, a voz embargada. A mão direita repousou no ventre discreto onde crescia uma vida minúscula, silenciosa, um segredo de 4 meses revelado para sua mãe naquela tarde fatídica. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu, Elisa percebeu que não estava sozinha. Aos poucos, figuras emergiam das sombras, pessoas com cobertores gastos, carrinhos de supermercado carregados, rostos marcados pela dureza das ruas. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque desleixado, aproximou-se com cuidado. Primeira noite? Perguntou com voz rouca, porém gentil. Elisa sentiu as lágrimas brotarem, quentes e salgadas. Eu sou a Vera. Você parece muito nova para estar aqui. Tenho 17 anos, respondeu Elisa, soluçando. Vera sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Tá esperando o bebê, né? Disse, observando a mão de Elisa sobre a barriga. Minha mãe me expulsou, conseguiu dizer. Acontece, suspirou Vera. Família, às vezes, é pior que estranho. Mas escuta, menina. A rua não é lugar para você, muito menos grávida. É perigoso, frio. Eu não tenho para onde ir. Mas por hoje você pode ficar com a gente. Mas precisa pensar num plano. Essa vida aqui não é vida para ninguém, nem para quem vai nascer. Vera a conduziu até um canto da praça onde um pequeno grupo havia montado um acampamento improvisado. João, que perdeu emprego e casa após um acidente. Marta, que fugiu de casa para escapar de um padrasto abusivo. Carlinhos, um jovem tentando se livrar do vício. E Dona Rosa, que cuidava de todos como se fossem seus filhos. Ela estendeu um pedaço de papelão para Elisa. Não é macio, mas protege do chão frio. Elisa se deitou ali, usando a mochila como travesseiro. O concreto duro pressionava suas costas, e o som da cidade, sirenes, buzinas, vozes embriagadas, formava uma inquietante sinfonia urbana. Lá longe, ouvia-se o murmúrio dos outros moradores. Histórias tristes, sonhos perdidos. Ela colocou as mãos no ventre e, pela primeira vez, sentiu o peso da responsabilidade. Medo e força se misturavam dentro dela. Eu vou te proteger, sussurrou, misturando as palavras com o vento frio. Enquanto a cidade não dormia, Elisa fechou os olhos e buscou um pouco de paz naquele começo de jornada incerta. Eles estavam sentados, um de frente para o outro, na pequena mesa da varanda.
Benício, sem perceber, estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Elisa. Ela não se afastou. Posso? Sussurrou ele. Elisa inclinou-se ligeiramente para frente e seus lábios se encontraram. Foi como se todas as barreiras que haviam construído ao longo dos anos desmoronassem de uma vez. O beijo foi hesitante no início, cheio de cuidado e ternura, mas gradualmente se aprofundou, carregado de toda a emoção que haviam guardado. Quando se separaram, ficaram com as testas encostadas, respirando ofegantes. Isso muda tudo, murmurou Benício. Eu sei. Mas talvez seja a hora de mudar, respondeu ela. Eles permaneceram assim por longos minutos em silêncio, sabendo que haviam cruzado uma linha que não poderiam mais apagar. Pela primeira vez em anos, nenhum dos dois sentiu medo dessa mudança. Os 3 dias seguintes ao beijo foram os mais confusos da vida de Benício. Ele acordava pensando em Elisa, trabalhava pensando nela e adormecia com o gosto dos lábios dela ainda na memória. Era como se algo fundamental tivesse mudado na sua programação interna, e ele não sabia como lidar com isso. Elisa, por sua vez, flutuava entre a felicidade e o terror. Nunca havia sentido algo tão intenso por alguém, nem mesmo por Lucas, que agora parecia uma brincadeira de criança comparado à profundidade do que sentia por Benício, mas justamente por isso o medo a consumia. E se for só pena? E se ele se cansar de mim quando perceber que estou carregando um bebê que não é dele? No trabalho, eles dançavam ao redor um do outro como dois ímãs de polaridades opostas, atraídos irresistivelmente, mas lutando contra a própria natureza. Bom dia, entrou Benício na biblioteca na manhã de segunda, carregando 2 copos de café. Bom dia, respondeu Elisa, sem levantar os olhos dos documentos que organizava. Ele colocou um dos copos na mesa dela e ficou parado, esperando que ela o olhasse. Quando finalmente ela levantou os olhos, ele viu ali a mesma confusão que o atormentava. Sobre sexta-feira, não precisamos falar, interrompeu ele rapidamente. Foi só um momento. Pessoas solitárias fazem esse tipo de coisa às vezes, respondeu ela. A resposta o atingiu como um tapa. Só um momento? Era tudo que aquele beijo tinha significado para ela. Entendo, disse ele, a voz assumindo um tom frio e profissional que ela não ouviu. Melhor assim, manter as coisas profissionais é mais inteligente, concordou Elisa, mas Benício percebeu que seus olhos se encheram de lágrimas antes dela baixar a cabeça novamente. O dia passou numa tensão quase insuportável. Ambos se esforçavam para agir normalmente, mas cada interação parecia forçada, artificial. Por volta das 5 da tarde, Benício decidiu que não conseguiria mais fingir. Elisa, eu preciso. O toque do celular dela interrompeu suas palavras. Ela olhou para a tela e empalideceu instantaneamente. Alô? Atendeu com a voz trêmula. Benício não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas viu o rosto de Elisa se transformar progressivamente. Surpresa, depois raiva, depois medo. Não, não vou fazer isso, disse ela, a voz ficando mais alta. Você não tem direito de aparecer agora. Como conseguiu meu número? Houve uma pausa longa. Isso é chantagem, não vou aceitar, declarou. Outra pausa, ainda mais longa. Benício viu as lágrimas brotarem nos olhos dela. Filho da... murmurou antes de desligar o telefone. O que foi? Perguntou ele, aproximando-se. Lucas, o pai do bebê. Ele descobriu sobre você, sobre nós. Como? Não sei. Disse que tem fotos nossas saindo do prédio, sabe onde trabalho e que vai vender tudo para os jornais se eu não der dinheiro para ele. Benício sentiu o sangue gelar nas veias. Sua empresa já estava em investigação por causa das denúncias ambientais falsas. Se a imprensa descobrisse que ele estava envolvido com uma menor grávida trabalhadora dele. Quanto ele quer? 50 mil reais, disse ela, a voz tremendo. Onde eu vou conseguir isso? Benício fez cálculos rápidos. 50 mil era pouco para ele, mas percebeu que não era sobre o dinheiro, era sobre controle, sobre poder. Lucas havia encontrado uma forma de ter os dois na palma da mão. Eu pago, disse ele sem hesitar. Não, Elisa se levantou bruscamente. Não vou deixar você pagar por meus erros. Elisa, seja prática. 50 mil não é nada para mim. Mas se essa história vazar, o que você vai ser? Prejudicada por estar comigo? A voz dela estava carregada de mágoa. É isso que você está preocupado, não é? Que eu estrague sua reputação, que uma favelada grávida seja inconveniente para sua imagem. Você está distorcendo tudo, respondeu ele. Então por que sua primeira preocupação foi com o que a imprensa vai pensar? Benício abriu a boca para responder, mas não conseguiu, porque numa parte muito funda da sua mente,
Ele realmente estava preocupado com sua reputação e odiava a si mesmo por isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu entendi, disse Elisa, a voz agora perigosamente calma. Obrigada por me mostrar quem você realmente é antes que eu me iludisse ainda mais. Esperou, mas já estava guardando seus pertences na mochila com movimentos bruscos e determinados. Não se preocupe, Sr. Duarte. Vou resolver meus problemas sozinha, como sempre fiz. Não vou mais incomodá-lo com minha presença inconveniente. Você não pode sair assim. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Você deixou sua posição bem clara. Ela se dirigiu à porta, mas parou e se virou uma última vez. Sabe qual é a diferença entre você e Lucas? Ele pelo menos foi honesto sobre ser um filho da. Você se esconde atrás de uma máscara de homem bom. A porta se fechou com um baque que ecoou no coração de Benício. Ele ficou parado no meio da biblioteca por longos minutos, tentando processar o que havia acontecido. Como uma conversa sobre chantagem havia se transformado naquilo, como ele havia conseguido estragar tudo tão rapidamente. Nos dias seguintes, a situação piorou exponencialmente. A investigação na empresa se intensificou, com auditores fiscais aparecendo sem aviso e jornalistas tentando entrevistar funcionários na porta do prédio. Benício mal conseguia dormir, dividido entre a preocupação com a empresa e a saudade dolorosa de Elisa. Ele tentou ligar para ela várias vezes, mas ela não atendia. Mandou mensagens, mas eram ignoradas. Chegou a ir ao hotel onde ela estava hospedada, mas descobriu que ela havia feito check-out no dia seguinte à discussão. Marina, sua secretária, percebeu sua inquietação crescente. "Dô Benício, o senhor está bem? Parece que não tem dormido", disse ela com preocupação. "Estou bem, apenas um pouco distraído", mentiu ele, preocupado com a empresa e com Elisa. "Tem certeza? O senhor parece diferente. Triste." Benício olhou para ela, amigo e cúmplice de tantos anos, e percebeu que não adiantava mentir. Você já se arrependeu de algo ao ponto de não conseguir mais dormir?" perguntou Marina, assumindo um tom maternal que às vezes usava. "Muitas vezes", respondeu ele, a voz baixa. "Arrependimento só vale alguma coisa se a gente faz algo para mudar. E se for tarde demais?" "Nunca é tarde demais para quem realmente quer mudar, doutora. A pergunta é: o que o senhor quer de verdade?" Benício ficou em silêncio, mas a resposta ecoava em sua mente. Ele queria Elisa. Queria acordar todos os dias sabendo que ela estava bem, que estava segura. Queria ver seu filho nascer, queria fazer parte da vida deles. Mas o orgulho ferido e o medo da vulnerabilidade o mantinham paralisado. "Ela deve me odiar", confessou finalmente. "Quem?" Marina perguntou, curiosa. "Elisa, a menina que trabalhava na biblioteca." Marina sorriu suavemente. "Ah, Elisa. Eu sabia que havia algo especial entre vocês. Nunca vi o senhor tão humano quanto quando ela estava aqui. Eu estraguei tudo, Marina. Quando ela mais precisou de mim, eu pensei primeiro em mim mesmo. Agora eu daria tudo que tenho para saber se ela está bem." Marina o observou por um longo momento. "Talvez seja a hora de parar de se punir e começar a agir", disse ela. Aquelas palavras ficaram martelando na mente de Benício pelo resto do dia. Quando chegou em casa naquela noite, em vez de se servir do whisky habitual, pegou o telefone e começou a fazer algo que não fazia há semanas. Procurou por Elisa. Ligou para todos os hospitais públicos da cidade, perguntando se havia registro de uma Elisa grávida. Pesquisou em abrigos, casas de apoio, organizações que ajudavam mulheres em situação vulnerável. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido da face da terra. No outro lado da cidade, Elisa vivia seus próprios tormentos. 6 meses de gravidez haviam tornado cada movimento mais difícil, mas ela havia aprendido que a sobrevivência não esperava conforto. Com os últimos reais que conseguiu juntar, alugou uma vaga numa pensão no centro da cidade, um lugar que cheirava a mofo e desinfetante barato, mas que oferecia um teto e relativa segurança. Era melhor que a rua, embora às vezes sentisse saudades da liberdade da praça. "Vai trabalhar cedo hoje, Elisa?" perguntou Conceição, uma senhora que vendia doces caseiros na estação do metrô. "Sim, dona Conceição. O movimento é melhor antes das pessoas irem trabalhar." Elisa se arrumou no banheiro coletivo, escovando os dentes com cuidado para não acordar as outras moradoras. No espelho rachado, observou o reflexo. Rosto mais magro, olhos com olheiras profundas, ventre já bem arredondado sob a camiseta de brechó que comprara. Seu trabalho era simples. Vendia balas, chicletes e água na porta da estação do metrô. Não era registrado, não tinha garantias, mas era honesto.
Conseguia juntar cerca de R$ 40 por dia, quando tinha sorte, metade disso nos dias ruins. Bom dia, meu amor, murmurava para a barriga todas as manhãs. Hoje vamos conseguir um dia bom, você vai ver. As ruas do centro ferviam de movimento mesmo às 5h30 da manhã. Elisa posicionou sua pequena mesa dobrável em frente à estação Sé, organizando cuidadosamente sua mercadoria. Ela havia aprendido que a apresentação importava, mesmo vendendo balas simples, tudo precisava estar limpo e organizado. Eli, chamou uma voz familiar. Ela se virou e sorriu ao ver Carla, uma mulher de 30 anos que vendia sanduíches numa barraca próxima. Nos últimos meses, Carla havia se tornado sua única amiga, alguém que a tratava com carinho genuíno, sem julgamentos. Oi, Elisa. Como foi o fim de semana? Corrido? Você está com uma cor melhor hoje. Elisa sorriu, mas era só aparência. Nas últimas semanas vinha sentindo tonturas frequentes e dores nas costas que a preocupavam. Mas não podia parar de trabalhar. Cada real era precioso. O movimento da manhã começou intenso, executivos apressados, estudantes universitários, trabalhadores indo para seus empregos. Elisa sorria para cada pessoa, oferecendo seus produtos com educação e simpatia. Alguns compravam por necessidade. Outros, claramente, por pena da garota grávida. Quanto custa a água? Perguntou um homem de meia idade parado na sua frente. R$ 2, senhor. Pode ficar com o troco, respondeu ela, recebendo uma nota de R$ 5. Obrigado, senhor. Deus abençoe. Pequenos gestos de bondade que a mantinham esperançosa, mesmo nos dias mais difíceis. Sempre aparecia alguém disposto a ajudar, nem que fosse com um sorriso ou uma palavra gentil. Por volta das 10 da manhã, a tontura chegou mais forte que o costume. Elisa apoiou-se na mesa tentando respirar fundo, mas o mundo girava levemente ao seu redor e um suor frio cobria sua testa. Você está bem? Perguntou uma senhora que havia parado para comprar chiclete. Sim, sim. Só um pouco cansada, respondeu ela, mas não estava bem. O estresse dos últimos meses, a alimentação inadequada e as noites mal dormidas estavam cobrando seu preço. Ela sabia que precisava de acompanhamento médico, mas cada consulta custava dinheiro que não tinha. O corpo de Elisa começava a dar sinais claros de que não aguentaria muito mais. A tontura que sentia já não era apenas cansaço, era o alerta de algo mais grave. Ela tentou ignorar a sensação enquanto continuava vendendo seus produtos, mas seu corpo estava cada vez mais fraco. De repente, uma nova onda de tontura a atingiu com força total. Elisa se apoiou na mesa, mas as pernas fraquejaram e, antes que pudesse reagir, caiu no chão. Carla, que estava próxima, correu para ampará-la. Elisa! Gritou, segurando a amiga desacordada nos braços, desesperada. No meio da movimentação da estação, algumas pessoas pararam, outras seguiram andando, indiferentes. Alguém, por favor, chama a ambulância. Ela está grávida. Carla gritou, tentando chamar atenção. Um rapaz jovem pegou o celular e ligou para o SAMU. Em poucos minutos, uma ambulância chegou ao local. Os paramédicos foram rápidos e eficientes, colocando Elisa numa maca e monitorando seus sinais vitais. Ela está estável, mas precisamos levá-la ao hospital, disse um dos paramédicos para Carla. Você é família? Perguntou um deles. Sou a única amiga que ela tem, respondeu Carla, segurando a mão de Elisa. No hospital, Elisa foi levada direto para a emergência. Carla ficou na sala de espera, sem saber o que fazer. Ela não tinha o telefone de nenhum familiar de Elisa e nem sabia se a jovem tinha alguém para cuidar dela. Lembrou-se então de algo que Elisa havia mencionado semanas atrás, quando estava mais deprimida. Um homem chamado Benício, que havia sido gentil com ela, mas que depois a magoou profundamente. Ela falava dele como se ele tivesse sido importante, murmurou Carla, decidindo que precisava tentar encontrá-lo. Carla pegou o celular e fez uma busca no Google. Benício Duarte, São Paulo. Vários resultados apareceram, mas um se destacou. Benício Duarte, CEO da Green Tech Solutions. Ela ligou para a empresa. Green Tech Solutions. Marina falando. Oi, Marina. Preciso falar com o senhor Benício Duarte. É urgente. Posso saber o motivo? É sobre Elisa. Ela está no hospital. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Um momento, por favor, disse Marina. Em menos de 30 segundos, a voz de Benício estava na linha, tensa e preocupada. Alô? Você disse que é sobre Elisa? Sim, senhor. Ela desmaiou no trabalho. Está grávida e estamos no Hospital das Clínicas. Estou indo para lá. Não saia daí, pediu Marina, enquanto a ligação se encerrava. Carla ficou olhando para o telefone, percebendo que havia tomado a decisão certa. Benício nunca havia dirigido tão rápido em sua vida.
Cada semáforo vermelho parecia uma eternidade, cada trânsito lento uma tortura. Seu coração batia descompassado, misturando medo, culpa e uma necessidade desesperada de chegar até Elisa no hospital. Quando chegou, correu até a recepção. Elisa, uma moça grávida que deu entrada hoje. Onde está? Nome completo? Benício parou. Não sabia o sobrenome dela. Nos meses que passaram juntos, ela sempre havia sido apenas Elisa. Eu não sei o sobrenome, mas ela está grávida, tem 17 anos, desmaiou na estação Sé. Senhor Benício, chamou uma voz atrás dele. Ele se virou e viu uma mulher de 30 e poucos anos com expressão preocupada. Você é a Carla? Sim, obrigada por vir. Ela está no quarto 2011, no segundo andar. Benício correu pelas escadas impaciente para esperar o elevador. Quando chegou ao quarto, parou na porta e viu Elisa deitada na cama hospitalar, com soro no braço e aparelhos monitorando seus sinais vitais. Ela parecia tão frágil, tão pequena naquela cama. Seu rosto estava pálido, e mesmo dormindo, havia uma expressão de preocupação em sua testa. Como ela está? Perguntou para a enfermeira que estava no quarto. Desidratação severa, anemia e estresse. Nada que coloque o bebê em risco imediato, mas ela precisa de repouso e acompanhamento médico. Benício se aproximou da cama, sentindo o coração se despedaçar. Quantas noites ela havia passado sem dormir direito? Quantas refeições havia pulado para economizar dinheiro? Quantas vezes se sentiu sozinha e assustada? Elisa murmurou, tocando suavemente sua mão. Ela abriu os olhos lentamente e, quando o viu, uma mistura de emoções passou pelo seu rosto: surpresa, dor, raiva e, por fim, uma vulnerabilidade que tentou esconder. O que você está fazendo aqui? Perguntou com voz fraca. Carla me ligou, ela estava preocupada, respondeu ele. Não precisa ficar, vou sair daqui assim que puder, disse Elisa. Você desmaiou, está anêmica, não pode continuar assim, insistiu Benício. Ela não quis discutir, mas sua voz estava fraca. Benício se sentou na cadeira ao lado da cama e, pela primeira vez em meses, todas as suas defesas desabaram. Desculpa, disse, a voz tremendo. Desculpa por tudo. Por ter pensado em mim primeiro, por ter te deixado na mão, por ter sido um covarde. Elisa fechou os olhos e lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto. Eu precisava de você. Pela primeira vez na minha vida eu precisava de alguém, e você me abandonou. Eu sei, respondeu ele, e vou carregar essa culpa para sempre. Mas agora estou aqui e não vou sair mais. Como posso confiar em você? Respirou fundo. Porque eu te amo. Amo você e amo esse bebê, e quero passar o resto da minha vida provando que mereço uma segunda chance. Elisa abriu os olhos e o olhou com intensidade. Você disse que me ama. Disse, e deveria ter dito há muito tempo. Você me a sentir de novo. Elisa me ensinou que vale a pena confiar, que vale a pena amar. Fui um idiota por não reconhecer isso antes. Pela primeira vez em meses, Elisa sorriu, entre lágrimas. Eu também te amo, Benício. Os dias que se seguiram foram cheios de uma mistura de emoções. Elisa permaneceu no hospital sob cuidados médicos e Benício não desgrudava dela um minuto sequer. Cada olhar trocado, cada pequena conversa parecia reconstruir algo que ambos achavam perdido para sempre. Durante as visitas, Benício levou livros, flores e pequenas surpresas, tentando mostrar que aquela segunda chance não seria desperdiçada. Eu sei que não posso apagar o passado, disse ele numa tarde, sentando-se ao lado da cama dela. Mas prometo que vou fazer tudo diferente daqui para frente. Elisa olhou para ele, seu coração ainda em pedaços, mas querendo acreditar. Eu quero acreditar, Benício. Quero mesmo. Mas o medo ainda está aqui, confessou ela com a voz embargada. O medo vai passar. A gente vai passar por isso juntos, respondeu ele, apertando sua mão com firmeza. Naquele momento, algo mudou. Eles começaram a conversar mais abertamente, revelando suas inseguranças, seus sonhos e medos. Benício contou sobre a pressão que sofria para manter a empresa funcionando e sobre como sentia que estava perdendo o controle da própria vida. Eu achava que precisava ser forte sozinho, que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Mas estar com você me mostrou o contrário, disse ele. Elisa, por sua vez, falou sobre a solidão dos últimos meses, sobre o medo de ser julgada e rejeitada, sobre o desejo que tinha de ser mãe, mas também de ser amada. Eu nunca imaginei que alguém pudesse querer ficar comigo mesmo com tudo isso, disse ela, se referindo à gravidez e à situação difícil. Benício sorriu com ternura. Eu quero não só ficar, quero construir um futuro com você e nosso filho.
Eles começaram a fazer planos. Benício falou sobre contratar uma equipe médica para acompanhar a gravidez de perto, para garantir que Elisa tivesse todo o suporte que precisava. Elisa, tímida, falou sobre a vontade de voltar a estudar, mesmo que fosse aos poucos. Quero ser alguém que meu filho possa se orgulhar, disse ela. Benício sentiu uma mistura de orgulho e admiração. Apesar de tudo, Elisa tinha uma força incrível. No hospital, a rotina começou a ser menos dolorosa. Benício passava as noites acordado, lendo para Elisa, contando histórias do futuro que queria construir. Uma manhã, enquanto o sol iluminava o quarto, Elisa sentiu uma pontada forte na barriga. Está doendo, murmurou. Benício chamou a enfermeira, que avaliou rapidamente. Parece que as contrações estão começando. O coração de ambos disparou. O momento estava chegando. Elisa, com medo, olhou para Benício. Você vai ficar comigo? Sempre, respondeu ele, com firmeza. No caminho para a sala de parto, eles se seguraram pela mão, enfrentando juntos o desconhecido. Quando o choro do bebê finalmente encheu o quarto, lágrimas de alegria e alívio correram por seus rostos. É um menino, anunciou a enfermeira. Benício beijou a testa de Elisa, agradecendo silenciosamente por aquela nova vida. Nosso filho, disse ele, emocionado. A partir daquele instante, nada seria igual. O futuro ainda tinha desafios, mas pela primeira vez, eles os enfrentariam juntos, com amor e esperança renovados. Os primeiros dias com o bebê foram uma mistura intensa de alegria, cansaço e descobertas. Helena trouxe luz e esperança à vida de Elisa e Benício, mas também mostrou que a jornada seria cheia de desafios. Elisa, apesar da felicidade de segurar a filha nos braços, sentia o peso da responsabilidade e a insegurança de quem nunca foi preparada para aquilo. Benício, por sua vez, tentava equilibrar o trabalho e o novo papel de pai, mas sempre fazia questão de estar presente nos momentos mais importantes. Você está indo muito bem, Elisa, dizia ele, acariciando o rosto dela numa manhã. Eu não sei se sou suficiente para isso tudo, confessou ela, olhando para Helena. E você é a mãe perfeita para ela, respondeu Benício com convicção. Mas a vida nem sempre era fácil. O passado, que parecia ficar para trás, às vezes batia a porta. Ligações inesperadas, olhares julgadores na rua, o peso do preconceito. Elisa sentia que precisava se fortalecer para enfrentar tudo isso, não só por ela, mas pela filha. Foi então que surgiu a ideia do Instituto Helena Santos Duarte, uma casa para mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade, onde poderiam encontrar apoio, cuidado e uma chance de recomeçar. Elisa, inspirada pela própria história, queria transformar a dor em esperança para outras mulheres. Benício apoiou a ideia desde o início, comprometendo-se a ajudar financeiramente e com sua rede de contatos. Vamos construir juntos um lugar onde elas possam se sentir em casa, disse ele. Com a ajuda de amigos e parceiros, o Instituto começou a ganhar forma. Elisa participou ativamente da organização, dedicando-se a acolher as mulheres que chegavam, compartilhando sua história e mostrando que não estavam sozinhas. Enquanto isso, Helena crescia forte e saudável, enchendo a casa de risos e amor. Benício e Elisa aprendiam a ser pais, enfrentando os erros e celebrando as pequenas vitórias. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez eles olhavam para ele com confiança e esperança. Com o Instituto Helena Santos Duarte funcionando, Elisa sentia que finalmente encontrava seu propósito. Cada mulher que chegava à casa carregava uma história, muitas vezes marcada por dor, medo e solidão, mas também pela esperança de um recomeço. Ela se dedicava a acolhê-las com carinho, criando um ambiente onde pudessem sentir seguras e amparadas. Para muitas, o instituto era mais que um abrigo, era a oportunidade de reconstruir suas vidas. Benício, por sua vez, dividia seu tempo entre os negócios e o instituto. A experiência o transformava. Antes preocupado apenas com resultados e lucros, agora ele aprendia o valor da empatia e da responsabilidade social. Os dois começaram a planejar juntos o futuro da família. Discussões sobre a educação de Helena, onde morar, como equilibrar a carreira e a vida pessoal, faziam parte das novas rotinas. Você acha que vamos conseguir? Perguntou Elisa numa noite tranquila. Mais do que isso, eu acredito, respondeu Benício, segurando sua mão. O casal passou a frequentar grupos de apoio para jovens pais, buscando aprender e fortalecer a relação. Apesar dos desafios, o amor entre eles crescia a cada dia. Mas nem tudo era simples. O passado ainda lançava sombras, e algumas pessoas tentavam dificultar seus caminhos, questionando sua relação e o sucesso do instituto.
Elisa sentia na pele o peso do julgamento, mas agora, com Benício ao seu lado, enfrentava tudo com mais coragem. Estamos construindo algo verdadeiro, dizia ele quando as dúvidas apareciam. O instituto recebia cada vez mais mulheres, e a comunidade começava a reconhecer a importância daquele espaço. Para Elisa e Benício, aquele era apenas o começo de uma nova vida, marcada pela superação, amor e compromisso. Nos meses seguintes, o Instituto Helena Santos Duarte cresceu e ganhou reconhecimento na comunidade. Cada nova moradora trazia uma história única, e Elisa dedicava-se intensamente a oferecer apoio emocional além da estrutura física. Mas, junto com o crescimento, vieram os desafios. A gestão do Instituto exigia muito mais do que dedicação. Era preciso lidar com burocracias, financiamentos e, às vezes, com o preconceito da sociedade. Benício usava sua experiência para ajudar na administração, mas ainda enfrentava o peso do passado, especialmente quando notícias antigas sobre sua relação com Elisa surgiam discretamente em círculos sociais. Em meio a isso, Helena crescia saudável e cheia de vida, enchendo a casa com risos e esperança. Elisa descobriu a força que nunca imaginara ter. Ela não era mais apenas a jovem grávida e sozinha. Era uma mulher que enfrentava o mundo para proteger sua filha e ajudar outras mulheres. Certa tarde, durante uma reunião com as mulheres do instituto, uma nova moradora chegou, Mariana, uma jovem com uma história de abuso e abandono. Ao ouvir seu relato, Elisa sentiu uma conexão profunda e renovada vontade de fazer a diferença. Benício, ao ver a coragem de Elisa e das outras mulheres, decidiu que era hora de ampliar o instituto, buscando parcerias com organizações maiores e promovendo campanhas para arrecadar fundos. Eles sabiam que a jornada seria longa, mas também que não estavam mais sozinhos. No meio desse turbilhão, Elisa e Benício redescobriam o amor, encontrando no apoio mútuo a força para superar cada obstáculo. Com o instituto crescendo e ganhando mais visibilidade, Elisa e Benício perceberam que precisavam fortalecer ainda mais a estrutura para atender à demanda crescente. A Vila Madalena, antes tranquila, começou a receber mulheres de outras regiões, todas em busca de um lugar seguro para passar a gravidez e encontrar apoio. Para isso, Benício iniciou contatos com ONGs, empresários e autoridades municipais, buscando recursos e parcerias. Porém, a burocracia era um inimigo constante. Processos demorados, exigências legais complexas e, às vezes, a resistência de setores mais conservadores da sociedade. Elisa, por sua vez, aprofundava seu papel como líder comunitária. Além de cuidar das moradoras, começou a ministrar oficinas de autoestima, palestras sobre direitos das mulheres e rodas de conversa para que todas pudessem compartilhar suas histórias. Numa manhã de sexta-feira, enquanto conversava com Mariana, a jovem que havia chegado há algumas semanas, Elisa sentiu a importância do que estava construindo. Eu nunca pensei que poderia encontrar um lugar assim, onde me sinto acolhida, disse Mariana com os olhos marejados. Aqui você não está sozinha, respondeu Elisa, segurando a mão da amiga. Benício observava tudo à distância, emocionado. Ele sabia que o dinheiro não comprava tudo, mas o amor e a dedicação daquela mulher estavam mudando vidas de uma forma que ele jamais imaginara. No entanto, a sombra do passado ainda pairava. Notícias antigas e fofocas começaram a circular discretamente nas redes sociais, e alguns veículos de comunicação menos confiáveis tentavam transformar o passado de Elisa e Benício em escândalo. Isso causou tensão no casal e entre as moradoras, mas Elisa não permitiu que o medo dominasse. Com firmeza, ela convocou uma reunião e disse: Somos mais fortes do que qualquer fofoca ou julgamento. Nosso trabalho é mais importante do que qualquer barulho vazio. Benício, por sua vez, usou sua influência para pedir que os veículos respeitassem a privacidade e focassem no impacto social positivo do Instituto. Os dias seguintes foram de trabalho intenso e união. Elisa e Benício aprenderam que o verdadeiro poder estava na transparência e no apoio mútuo. Helena, que agora caminhava e falava suas primeiras palavras, era o símbolo daquela nova vida, cheia de esperança, superação e amor. O Instituto Helena Santos Duarte já não era apenas uma casa para mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade, era um farol de luz para toda a comunidade. Um exemplo de como o amor pode transformar o impossível em possível. 6 meses haviam se passado desde a inauguração do Instituto Helena Santos Duarte. O local, antes uma ideia incerta, agora pulsava com a vida e a esperança renovada das mulheres que ali moravam.
Flores coloridas no jardim, risos de crianças e o som suave das aulas preenchiam o espaço com uma energia nova. Elisa, mais confiante e forte, caminhava pelo corredor cumprimentando as moradoras. O vínculo entre todas ali era profundo, não apenas de solidariedade, mas de uma verdadeira família escolhida. Benício, que deixara para trás o executivo fechado e solitário, agora era um parceiro dedicado e presente, sempre ao lado de Elisa, aprendendo e crescendo junto com ela. Eles haviam superado tantos desafios, os medos, as chantagens, a luta contra o preconceito, e cada obstáculo havia sido uma pedra fundamental para a construção daquela nova vida. Numa tarde ensolarada, enquanto Helena brincava no jardim com outras crianças, Elisa sentou ao lado de Benício no banco sob a jabuticabeira centenária. Olha só como ela cresceu rápido, disse Elisa, emocionada. Assim como nós, respondeu Benício, apertando sua mão. Eles sorriram, sabendo que o futuro não seria fácil, mas que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O Instituto começava a planejar ampliar seus serviços: oficinas de capacitação profissional, atendimento psicológico, programas para reinserção escolar e até um espaço para os filhos das moradoras. Além disso, Elisa e Benício sabiam que sua história não terminava ali. Era apenas o começo de uma jornada para transformar mais vidas, derrubar barreiras e mostrar que o amor verdadeiro não tem limites. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de rosa e dourado, a promessa que haviam feito um ao outro ecoava em seus corações. Vamos construir um mundo melhor, para ela, para todas elas, para nós. E assim, com esperança, coragem e amor, Elisa, Benício e Helena começaram a escrever um novo capítulo. Um capítulo onde a dor do passado se transformava em força e o futuro brilhava com a luz de novas possibilidades.